Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. Vamos agradecer pela semana que se inicia, por todas as bênçãos que vamos receber ao longo dela, graças a Deus. E o Evangelho de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vejamos então o conceito da palavra profeta. Segundo Kardec, é comum atribuir aos profetas o dom de adivinhar o futuro. Por isso, as palavras profecia e predição, que é o ato de prever o futuro, se tornaram sinônimas. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Daí vem que quando levaram Jesus à presença do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. No sentido evangélico, o vocábulo profeta refere-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições, sem prever o futuro. Os verdadeiros e os falsos profetas estão entre encarnados e desencarnados, e eles se apresentam em todos os tempos. E Kardec ensina como reconhecer cada um deles, dizendo assim: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. E o Espírito Luiz faz as seguintes colocações sobre o verdadeiro profeta. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Distinguimos então os verdadeiros e falsos profetas pelas suas obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras acrescentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus, pois as suas palavras estão de acordo, estão em consonância com os seus atos. O Espírito Erasto traz as seguintes considerações sobre as características do verdadeiro profeta. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes,
pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, não passa de farsista de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Está se referindo àqueles que se apresentam como sendo a reencarnação dos espíritos de moral superior e até mesmo o Cristo, mas que a conduta demonstra o contrário do que dizem ser. Jesus alertou que devemos ter cuidado e não nos deixarmos seduzir, pois muitos virão em seu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, nos diz Erasto, e em sua maior parte desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, são humildes e modestos. Vamos então fazer as observações sobre as características dos falsos profetas. O Espírito Erasto informa que os falsos profetas se arrogam como enviados de Deus. São orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e, como todos os mentirosos, parecem sempre temerosos de que não lhe deem crédito. Como são uma farsa, temem serem descobertos e perderem o domínio sobre os seus seguidores, aqueles que neles acreditam. No capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que trata sobre a identidade dos espíritos, temos a seguinte questão: por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? A resposta: pela linguagem, como distinguis um doidivanas de um homem sensato. É que a comunicação dos espíritos superiores, ela tem lógica, ela é sensata, ela tem conteúdo, contrário das mensagens de espíritos inferiores que se passam por espíritos renomados, espíritos conhecidos e que têm uma moral elevada. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. O que os espíritos superiores, as mensagens dos espíritos superiores são mensagens aproveitáveis e eles não entram em contradição, porque eles trazem a verdade, eles trazem mensagem para a evolução. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação.
Então, a preocupação dos espíritos superiores é conduzir-nos através do caminho da reflexão, para que possamos fazermos a reforma íntima, né? Fazermos as mudanças que se fazem necessário para o nosso aprimoramento moral. Jamais os espíritos superiores irão induzir a humanidade contrário às leis do Cristo, as leis do Criador, né? Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente os espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Desconfiai dos falsos profetas, orienta Erasto. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. Nos informa Erasto no ano de 1862. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos dos mais cegos, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que é absurdo, que houvesse degenerado. Algo impossível de acontecer, né? Pois os espíritos ensinam que o espírito pode estacionar por algum tempo, mas não regredir. E se tratando ainda de um espírito como Jesus, que encontra-se no mais alto grau de evolução, jamais isso iria acontecer. Por isso o Espiritismo fala sobre a fé raciocinada, para evitar o fanatismo religioso, as enganações que se apresentam. O verdadeiro profeta é reconhecido pelas suas obras, e como nos ensinou o Cristo, uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore podemos considerar como sendo as criaturas de Deus, e os frutos que elas produzem são as ações, as suas obras. Toda obra que é de Deus permanece sólida em todos os tempos, assim como a casa construída sobre a rocha, que resiste às intempéries da natureza. As obras enganadoras, falsas, são como a casa construída sobre a areia, não se mantém, pois não passam de ilusões que serão desfeitas no tempo devido. Graças a Deus. Vamos
neste momento, então, elevar os nossos pensamentos até Deus e até Jesus. E vamos fazer as vibrações desta noite. Amorosamente vibremos. Luz, paz e saúde ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado neste abençoado planeta chamado Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos união e reajuste familiar, que o perdão, a compreensão e o diálogo seja o alicerce de todos os lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados. Vibremos por nossos irmãos que não têm um teto, que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças, jovens do planeta Terra. Que eles trilhem o caminho do Evangelho. Vibremos pelos idosos. Vibremos por todos os governantes do planeta Terra. Vibremos pelo despertar para uma nova vida de nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Que este retorno seja de paz, seja de alegria. Vibremos por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Vibremos pela reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar. E com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais. E assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias, e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz vamos fazer a oração que Ele nos ensinou, e que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga, que cuida de cada um de nós com muito amor, carinho e zelo, sempre nos intuindo e nos direcionando aos caminhos que nos levarão o mais próximo de Jesus, o mais próximo do nosso Criador. Graças a Deus. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se assim Deus e Jesus me permitir. Graças a Deus.